Bem, vamos hoje com a nossa aula para o Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Estadual de Montes Claros, Hospital Universitário Clemente Faria, cujo tema é a gestão da clínica e a complexidade da demanda na atenção primária à saúde. Meu nome é Willendel Rocha, sou médico de família e comunidade, egresso da Unimontes, sou professor do curso médico da Faculdade Unida do Norte, FUNORTE, aqui de Montes Claros. Sou preceptor da residência de Medicina de Família e Comunidades aqui da Unimontes e sou atualmente supervisor do programa Mais Médicos para o Brasil. Para introduzirmos o assunto, a gente vai fazer um breve resgate, um breve conceitual aí sobre o que a gente pode inferir do que é gestão, do que é clínica, né? Então, sobre gestão, né, o que normalmente vem em primeira instância na nossa cabeça é uma empresa mesmo, um processo de trabalho ali em que há um gestor, um administrador, um gerente, né, uma figura ali de uma pessoa que é como se fosse o chefe, e essa pessoa ela tem que organizar, liderar, né, gerir todo esse processo de trabalho. E não está errado, né, essa primeira visão. O que a gente precisa é expandir em maior grau esse conceito, uma vez que gestão é algo muito mais complexo, né? E a gente lida com ela não só ali num ambiente empresarial, digamos assim, mas em todo local, em todo contexto que a gente está inserido, em maior ou menor escala, nós precisaremos desenvolver habilidades, atitudes, de um bom gestor, né? Porque um bom gestor, a gente vai ver que envolve vários aspectos. Envolve o aspecto gerencial, propriamente dito, de saber gerir pessoas, gerir processos, gerir conflitos, um aspecto administrativo, de administrar ali o recurso, por exemplo, de investir, envolve a capacidade de liderar, de ser ali aquela pessoa que incentiva, que exorta quando necessário também, envolve a capacidade de coordenação, de organização, de fazer diagnósticos, né, de colocar ali em números, por exemplo, os processos de uma empresa, né, lucros, dividendos, e olhar onde que está acontecendo processos incorretos que estão levando um prejuízo, por exemplo, e capacidade de planejamento, tudo isso aí, todas essas facetas aí estão incutidas no conceito amplificado de gestão. E através de toda essa questão aí desse diagnóstico, de toda a multifacetação aí do processo do gestor, ele vai propor intervenções para solucionar problemas para atingir um determinado objetivo, que geralmente vai ser a melhora ali do serviço, se for na nossa vida pessoal, de uma melhora no relacionamento, de uma organização da nossa casa, de ali um planejamento para adquirir um bem, um carro, uma casa, tudo isso aí está dentro das multifacetas da gestão. E clínica, né? O que que vem à mente quando a gente pensa em clínica, né? Obviamente, assim, as duas facetas que às vezes vão chamar mais atenção e vão vir de cara na nossa cabeça é a clínica enquanto espaço físico, né? Aquele conceito espacial mesmo de um local de atendimento, e a clínica enquanto conhecimento científico, né? A nossa prática médica do clinicar. E um terceiro ponto que a gente precisa retomar aí é o conceito etimológico mesmo da palavra, né? A raiz ali, a origem da clínica médica, né? Que é o clinique, que no grego lá significa leito, maca, o clinicos, que seria aquele que cuida daquele paciente, daquele enfermo que está ali naquele leito, aquele que cuida dos acamados, né? E hoje isso, infelizmente, tem cada vez mais se perdido, tanto que às vezes quando a gente fala em clínica, né, como eu disse, geralmente vem na mente aqueles dois primeiros conceitos lá de questão espacial e de questão de conhecimento científico, e a gente acaba esquecendo dessa raiz aí que é o que é
mais importante, né, digamos assim, na prática médica de qualquer bom profissional, que é realmente debruçar-se sobre o indivíduo, né? Ter aquela empatia de buscar fazer o diagnóstico ali, de compreender o sujeito. Então, o cliniquê cada vez mais vem sendo esquecido e nós precisamos fazer uma retomada aí, né? Relembrar lá, né, os grandes médicos, né, da história, o Hipócrates, o Laennec, o Galeno, né, foram grandes sujeitos que marcaram aí a história da medicina. Complexidade da demanda na atenção primária, a gente entende como um desafio, né, de romper o estereótipo da atenção primária como sendo entendido como um serviço simples, de baixa complexidade, voltada para os pobres, e precisamos aplicar e difundir o conceito ampliado da atenção primária, que contempla os seus atributos essenciais e suas funções que foram descritos pela Barbara Starfield, em que a atenção primária ela configura-se como a porta de entrada ao sistema de saúde, que exerce aquela questão do primeiro contato, devendo ser de fácil acesso, garantindo acessibilidade ao sujeito, oferecer um serviço de caráter horizontal e integral, garantindo uma longitudinalidade, uma integralidade na assistência, e além disso, a atenção primária tem a função organizativa de oferecer os recursos e serviços dos vários níveis da rede de atenção à saúde, coordenando-os com alta resolutividade. Então, todos esses princípios, atributos a isso são descritos pela Barbara Starfield e são contemplados pelo conceito moderno, conceito ampliado da atenção primária. Nós temos que a atenção primária é um sistema de baixa densidade tecnológica, porém de alta complexidade técnica dos profissionais. É o que a literatura americana chama de tecnologia hard and soft. O hard está mais ligado à tecnologia mais robusta, né, do duro, né, do hardware, que a gente pode entender assim, da tecnologia do exame complementar das máquinas, né, as máquinas de ressonância, as máquinas de raio-x. Essa tecnologia hard, ela não é característica da atenção primária, mas pelo contrário, a gente tem como característica a tecnologia soft, que é a tecnologia justamente do conhecimento, né, lá do software, né, que é o programa do computador. Então, é a tecnologia da inteligência mesmo do profissional que consegue aplicar um elevado grau de conhecimento técnico, teórico que ele tem, e ele consegue utilizar-se daquilo ali em benefício do paciente. Então, na atenção primária, a gente pode dizer que a densidade tecnológica é baixa, mas a complexidade técnica precisa ser alta. Dentro dos fatores que vão influenciar a gestão da clínica, então entrando propriamente na temática principal da aula mesmo, a gente vai dividir em três grandes fatores, né? São os organizacionais, os fatores do profissional e os fatores dos usuários. E a gente vai destrinchar esses fatores, né? Esse material aqui desse slide é muito baseado no Gustavo Gus, né? Um capítulo lá de gestão da clínica. Então, ele faz essa divisão aí que fica bem didática para a gente entender melhor. Então, os fatores organizacionais, o primeiro grande grupo aí, eles vão envolver o modelo assistencial à saúde, conformação da equipe, pressão assistencial com consulta médica, trabalho em equipe, multiprofissionalismo, acessibilidade, longitudinalidade, coordenação da rede, tamanho da população e área de abrangência, pagamento de incentivo por produtividade, burocracia e alimentação de sistemas e a agenda do profissional. A gente vai falar um pouco de cada um desses ou dos principais desses aqui a partir de agora. Os fatores do profissional, eles envolvem formação, especialização do mesmo, experiência
profissional, insatisfação pessoal, o burnout, o estilo de prática do profissional, se é uma prática paternalista, tecnicista, né? A gente vai detalhar esses padrões aí. A gestão do tempo e a taxa de encaminhamento. Também detalharemos mais aí para frente esses fatores do profissional. E os fatores dos usuários, aqueles pacientes portadores de doenças crônicas, pacientes portadores de sofrimento mental, nível educacional, socioeconômico, ciclo de vida, crenças, cultura desse paciente, condições de trabalho, visão distorcida do seu estado de saúde, paciente hiperfrequentador, disfunção familiar, déficit de suporte social, paciente que quer exame de rotina, o famoso check-up, a questão da distância até a unidade, a questão do relacionamento médico-paciente, equipe-paciente e a questão do tempo de espera pelo atendimento. Então, entrando dentro do grande grupo fatores organizacionais, o primeiro que merece maior destaque é o modelo assistencial. Então, nós temos que, no nosso país hoje, a gente vive no meio de um modelo misto. A SF ainda não é bem compreendida pela população, bem como por muitos colegas profissionais, principalmente por muitos gestores, e ela ainda não se firmou totalmente em muitos municípios como a estratégia, né? Então, ela ainda é vista como aquele programa, como foi implementado esse ano de 2024, está completando aí 30 anos, né, de ESF. Inicialmente seus primórdios era o PSF, que era um programa verticalizado, né, que deveria ter início, meio e fim, que ele foi criado ali no finalzinho de 93 e as primeiras equipes eram EACs, na verdade, que eram equipes de agentes comunitários, e em 94 expandiu e incorporou médico e enfermeiro, dando origem aos PSFs, propriamente ditos. E como essência era para se cuidar ali verticalmente e pontualmente de crianças, gestantes, hipertensos e idosos, de modo mais vertical mesmo, e aquilo ali seria, a princípio, por um determinado período de tempo. E posteriormente viu-se que estava funcionando muito bem e começou a abranger também outras questões ao atendimento de condições agudas. E aí mudou-se essa visão de programa para realmente uma estratégia, que era uma estratégia assistencial muito complexa e que, obviamente, como estava sendo muito bem avaliada e bem resolutiva, não teria por que ter mais um fim. Então, mudou-se aquele nome de Programa Saúde da Família para Estratégia Saúde da Família, como é denominada até hoje. Porém, dentro desse modelo misto, a gente ainda convive com centros de saúde tradicionais que fazem uma assistência à saúde fragmentada com médico clínico, com pediatra, ginecologista. Em algumas cidades do Brasil ainda tem esse centro de saúde tradicional. Aqui em Montes Claros, o maior polo da nossa residência, não temos mais, né, os centros de saúde tradicionais. As clínicas privadas estão muito difundidas em todo o país. Também prevê uma assistência fragmentada com múltiplos especialistas que vão atender ali de forma focal o indivíduo, né? O cardiologista, o endocrinologista, o ginecologista. Cada especialista vai atender aquele indivíduo ali na demanda direcionada para cada qual. Os pronto-atendimentos de hospitais que promovem uma assistência mais verticalizada e pontual, e também é uma assistência fragmentada, né? Uma vez que esse paciente também é triado e é direcionado ali para um especialista. Por exemplo, se ele chega com trauma ortopédico, ele vai para o ortopedista. Se ele chega com abdômen agudo, ele vai para o cirurgião geral. Se ele chega com um trauma crânioencefálico, ele vai para o neuro, e assim sucessivamente, né? Mas no contexto ali, obviamente, de uma urgência e emergência, é diferente também, né? Então,
essa assistência aí, ela é fragmentada, mas ali sim deveria realmente ser. Não é ao contrário de, às vezes, um atendimento ambulatorial que é interessante ele passar por um profissional generalista que vai ter uma visão holística e realmente encaminhar se necessário. E convivendo em meio a tudo isso aí, temos a estratégia de saúde da família, que preconiza, prevê uma assistência universal, integral e longitudinal do sujeito, do indivíduo. Dentro dos fatores organizacionais, o próximo tópico que a gente tem para abordar é a conformação da equipe. A gente tem dois modelos principais, são o modelo aberto, acontece na atenção primária da Europa, em que o médico ele tem uma lista de pacientes. Tem um profissional X lá, ele abre lá o seu consultório, tem lá uma lista em que 2.000 pacientes, é o número que eles trabalham lá, podem se inscrever para ele. Então, eles se dividem de acordo com essa lista de pacientes, vale tanto para o médico, para o enfermeiro, para o dentista, lá na atenção primária europeia, funciona dessa forma. Qual que é o problema? O aberto e o fechado, que a gente vai ver que é o do Brasil, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Nessa questão do sistema aberto, pode dificultar a cobertura populacional e o governo ou o próprio profissional, ele precisa atrair a atenção da população para si. Qual que é a vantagem? Melhora o vínculo, devido à possibilidade do paciente escolher o médico por afinidade, e não há perda de longitudinalidade quando se muda de endereço. Então, não tem aquela adscrição territorial, como é no sistema fechado brasileiro. E, inclusive, a Europa, né, geograficamente, é uma região em que as cidades, até os países, são muito próximos e as viagens são muito facilitadas. Então, às vezes, o paciente muda até de país, mas ele continua consultando com seu médico de família, porque não tem a questão da adscrição territorial, e sim uma adscrição por listagem mesmo. Então, os 2.000 primeiros que preenchem ali, vamos dizer assim, o escopo de atendimento daquele médico, ficam ali como pacientes, quando precisarem de um médico generalista, vão procurar aquele determinado profissional. Uma questão aí que dificulta a cobertura nesse sistema também é que, obviamente, que os profissionais são melhores, ganham mais fama e logo, rapidamente, eles preenchem os 2.000 ali, pacientes da listagem. E aí precisa gerar uma lista de espera, né? Então, pode acontecer de um médico que não é tão famoso, digamos assim, ou que às vezes não é tão bom, não conseguir preencher os seus 2.000, e enquanto aquele lá já tem 2.000, já tem até a lista de espera. E aí acaba que aquele paciente que às vezes está na lista de espera ali não quer o outro e às vezes pode ficar sem assistência, né? Então tem essa questão aí também que pode dificultar no sistema aberto. E o sistema fechado é o sistema da APS brasileira. Então, é uma equipe com o médico, o enfermeiro, o dentista, para uma população geográfica adscrita. Desse modo, é mais fácil fazer a cobertura populacional, o trabalho da gestão municipal, né, é mais tranquilo de ser feito, se limita a montar as equipes ali e coordenar ali aquela divisão territorial. O acesso geográfico fica facilitado, a equipe onde o paciente vai ser atendido é próxima a seu endereço, porém prejudica o vínculo, pois não há possibilidade de escolha do profissional. Se o profissional sai de uma equipe e vai para outra, o paciente também vai ter que ser paciente do novo médico que entrar na equipe, e da mesma forma, se o paciente mudar de endereço geográfico, ele também vai perder o vínculo, vai ter que consultar na equipe em que ele estiver adscrito no seu próximo endereço.
Não existe essa perda de longitudinalidade aí, ao contrário do que acontece no sistema aberto. E devido à questão da alta rotatividade de profissionais, né, no Brasil, acaba também que há essa perda constante de longitudinalidade, pois muitas vezes o médico que entra na atenção primária vê aquele emprego ali apenas como temporário ou um trampolim para outra especialidade, principalmente agora com os incentivos aí de pontuação em prova de residência, por exemplo. Às vezes o residente faz ali a residência apenas pensando na pontuação mesmo para uma próxima especialidade. Então, temos todos esses vieses aí entremeados nessa questão aí de perda de longitudinalidade. Próximo fator dentro do organizacional é a pressão assistencial por consulta médica. Dentro desse fator, a gente precisa entender dois conceitos fundamentais. A pressão assistencial, propriamente dita, que é o número de consultas ofertada por ano, em que a média recomendada desse parâmetro é de 25 por dia, e a frequência, que é o número de consultas habitante ano. E a média desse parâmetro aí é 3 a 4 consultas por habitante por ano. Vamos entender melhor, através desse quadro aqui, as 4 possibilidades que a gente pode ter. Então, nós podemos ter uma área com alta pressão assistencial e com alta frequentação. Então, temos mais de 25 consultas por dia ofertadas, e os pacientes, a média de consultas deles é alta também, é acima daquele parâmetro ali recomendado, que é de 3 a 4. Qual que é o exemplo clássico dessa área que tem alta pressão com alta frequentação? As zonas urbanas de grandes cidades, e normalmente vão falhar no processo de trabalho, vão ter um déficit organizativo e ou um déficit de recurso mesmo. Um déficit organizativo no sentido de que às vezes não consegue diminuir a frequentação daquele paciente, por falha mesmo da equipe, por falha do profissional que não consegue utilizar um método clínico centrado da pessoa para resolver o problema do paciente, ou por falha, como eu disse, da equipe, que às vezes não consegue absorver as demandas ali e quer que o médico resolva tudo, sendo que às vezes o enfermeiro pode ajudar, o dentista, né, pode ajudar a sanar o problema daquele paciente, mas ele acaba passando por consulta médica repetidamente, gerando essa alta frequentação. Então, precisa se intervir na organização do serviço e às vezes vai ser déficit de recurso mesmo, que às vezes é uma população muito carente, em que pouco pode ser feito para diminuir a alta frequentação, em que nesse caso vai precisar de ter realmente mais profissionais para fazer atendimento daquela população. No outro ponto, a gente pode ver aqui, seguindo a nossa tabelinha aqui, com alta pressão assistencial, mais de 25 consultas dias, e com baixa frequentação. Qual que é o protótipo desse local aqui? A frequentação não é alta, a gente está vendo que está abaixo de 3 a 4 consultas habitantes ano, trocado o sinal aqui, menor que 3 a 4 consultas na baixa frequentação, mas o protótipo aqui também vai ser de zona urbana, de mais baixo nível socioeconômico. Então, apesar de ter uma taxa de frequentação dentro do aceitável, a pressão assistencial é muito alta. Então, áreas muito periféricas, áreas de favelas, por exemplo, às vezes os pacientes não vão frequentemente, mas é uma população muito grande, por exemplo, ou uma população muito dependente do SUS, em que a pressão assistencial por consulta por dia é muito alta, é acima de 25, mesmo os pacientes não sendo hiperfrequentadores. Então, nesse caso aqui, é realmente déficit de recurso. Precisa de aumentar profissional para dar conta de suprir com aquela pressão assistencial. Esse aqui, inequivocamente,
vai ser resolvida apenas com o aumento de profissionais para dar conta de suprir aquela demanda. Ao contrário do primeiro cenário ali, em que a gente pode intervir na frequentação através de medidas organizacionais da própria equipe e de própria mudança de estratégia do profissional. No próximo cenário, seguindo aqui, é um cenário de alta frequentação com baixa pressão assistencial. É típico de equipes de zona rural. Então, os pacientes são hiperfrequentadores, são os mesmos que vão sempre, porém a pressão assistencial não é muito grande. É como se sobrasse recurso ali, sobrasse mão de obra ali do médico. Ele é capaz de atender mais e os pacientes que vão são sempre os mesmos. Precisa de organizar melhor, fazer busca ativa de pacientes que às vezes precisariam estar consultando e não estão indo, e às vezes até limitar os pacientes que estão hiperfrequentando ali o serviço. Então precisa fazer uma reforma organizativa nessa situação aqui. E a última situação é a situação de baixa frequentação, lembrando que o sinal ficou trocado aqui, é menos de 3 a 4, e uma situação de baixa pressão assistencial, que é típica da zona urbana com elevado nível econômico. Então, essa população aqui, ela não precisa do SUS, digamos assim. Até plano de saúde, ela procura outros recursos que não o SUS. Então, tem uma pressão assistencial baixa e tem uma baixa frequentação. É o famoso PSF que fica às moscas, né? Não tem paciente para ser atendido. Então, nessa situação aqui, o ideal é o quê? Colocar maior número de famílias cadastradas para aumentar aí a frequentação naquela unidade e não desperdiçar o recurso ali do profissional. Então, o ideal é que essa equipe que seja uma equipe maior. Vamos, dentro ainda de pressão assistencial, entender também a questão da população, pacientes por equipe. É importante a gente entender esse contexto. No Brasil, trabalhamos com 2.500 a 4.000 pessoas por equipe, sendo a média de cerca de 3.000 pessoas cadastradas por equipe. E como a gente viu na Europa, trabalha com lista de paciente e o número máximo ali de paciente por profissional, não é bem por equipe lá, por profissional, é de 2.000. Disso a gente pode raciocinar algumas coisas. Infelizmente, aqui ainda temos protocolos muito engessados, né? A gente tinha até meados aí no início desse ano a questão do Previne Brasil e que agora vai modificar novamente, mas ainda assim mantiveram-se esse parâmetro aí de as equipes terem que, quase que por obrigação, tentar atingir o número de 4.000 pacientes, pessoas cadastradas, para ter o financiamento máximo do governo federal. Então, isso não é bem destrinchado, infelizmente. O gestor coloca só o número, mas ele não entende, por exemplo, uma equipe de zona rural, que às vezes precisa ter mais pacientes, até para não desperdiçar o recurso do médico. Ele não entende a situação daquela equipe lá do quadrinho anterior que a gente viu, né, que tem baixa frequentação e baixa pressão assistencial, que é a população que não é muito dependente do SUS, que ela pode ter muito mais de 4.000 pessoas cadastradas, porque não vai gerar uma pressão assistencial relevante, ainda assim. Então, ela não leva em conta essas particularidades, nessa questão aí de todas as equipes terem que ter aquele padrão de 4.000. E, ao contrário, também é válido, por exemplo, a questão lá da equipe que tem um baixo nível socioeconômico, por exemplo, uma área de favela, por exemplo, em que a população é totalmente dependente do SUS e que vai ter ali uma pressão assistencial elevada, e aí colocar 4.000 pacientes numa equipe dessa, por exemplo, é totalmente congruente com a realidade. Mas
infelizmente ainda falta essa visão, esse bom senso nos níveis superiores aí das autarquias nacionais e sai essas normativas aí meramente utilizando-se dos números quantitativos, sem analisar esses outros aspectos. Quem sabe, né, fica esperança aí no futuro, pessoas de mais bom senso começarem a intervir nessas normas técnicas, nesses protocolos, nesses direcionamentos, para que isso se evolua. Mas trabalhando com o que a gente tem, vamos fazer aqui um exercício de expectativa e realidade, né? Vamos colocar por baixo aqui, equipe de 2.500 pessoas cadastradas. A gente viu lá que a média ideal é de 3 a 4 consultas por habitante ano. Então, a gente fazendo contas simples ali, vai ter aí uma necessidade de 7.500 a 10.000 consultas no ano para atender essa população de 2.500 pessoas. Vamos ver como que é a realidade? Se a gente colocar ali a pressão assistencial média recomendável, né, que é de 25 consultas por dia, vamos colocar aí 4 dias de atendimento, que seriam 8 turnos, uma vez que geralmente tem um turno de atividade de residência, vamos considerar como se fosse um residente aí, e um turno ali para grupo e visita, né, meio turno para cada, então vai sobrar aí 4 dias da semana de atendimento. Os meses, em média, tem 4 semanas e meia. Tem alguns meses que tem um pouquinho mais, né? De 4 semanas, são 3 dias a mais, na verdade. Vezes 11 meses, que um mês é férias. Então, qual que é a realidade que o médico, o profissional aí da residência consegue ofertar, né, para a população? 4.900 consultas por ano. Então a gente vê que está bem longe da expectativa ali de atender 7.500 a 10.000 consultas por ano. Se a gente colocar ali 4 consultas habitante ano, vai dar 10.000, dá praticamente a metade aqui no que é real, né, no que acontece. Daí a gente percebe que realmente tem um déficit muito grande. E se a gente colocar ali 3 consultas, vamos colocar por baixo, 3 consultas habitante ano, qual que seria a pressão assistencial, né? Vamos fazer o raciocínio inverso. Se o médico precisa ofertar de 7.500 a 10.000 consultas por ano, dividido por 11 meses, dividido por 4 semanas e meia de cada mês, dividido por 4 dias de atendimento, a gente vai chegar num número aí de 38 a 50 consultas por dia, que é totalmente incompatível com a realidade, com o nosso tempo aí para atender o paciente. Então, é totalmente incongruente. Colocando por baixo, 3 consultas habitante ano. O médico teria que ter essa capacidade aí de atender de 38 a 50 consultas dias para suprir a necessidade daquela população. Então, daí a gente tira, através desse raciocínio matemático aqui, né? Como se diz, contra fatos, números, não tem argumentos. Então, a gente precisa entender que o que está a nosso alcance de modo mais fácil aí, para mudar essa realidade, é na frequentação. Então, a gente pode e deve e precisa, se a gente quiser ter um serviço de mais qualidade e de mais satisfatório, de intervir na frequentação, porque como a gente viu, a gestão ela meio que impõe a nível federal esse número de pessoas cadastradas. E como a gente viu, eles não levam em conta aí muito os aspectos socioeconômicos, se é zona rural, se é zona urbana, eles colocam um negócio muito numérico lá, 4.000, por exemplo. Então, nesse número aí, não está muito a nosso alcance intervir.
o que a gente pode intervir é realmente na frequentação, é na média de consulta habitante ano, através de diluir esses pacientes aí entre os outros profissionais da equipe, para não demandar só atendimento médico, seja através de um bom método clínico centrado no paciente para resolver ali os problemas do paciente mesmo de forma mais precisa, mais resolutiva, para que ele não fique voltando frequentemente ao serviço de saúde. Então, precisamos pensar nisso aí, em estratégias de diminuir esses pacientes hiperfrequentadores. A gente vai até falar um pouco específico deles lá na frente também. Além disso, né, como eu disse, trabalho em equipe também vai ajudar muito nessa questão da pressão assistencial por consulta médica, é, acompanhamento compartilhado com enfermeiro, com dentista. Muitas vezes tem situações que não demandam uma consulta médica, basta uma orientação da enfermagem ou mesmo do setor administrativo ou da própria recepção para resolver o problema do paciente. E isso vai ajudar muito o processo de trabalho e vai ajudar a intervir, diminuir naquele fator, naquele número ali de frequentação. Dentro ainda dos fatores organizacionais, nós temos a questão da demanda programada a grupos prioritários, né? A chamada verticalização versus horizontalização do cuidado. Inicialmente, como a gente viu, o programa Saúde da Família foi criado para acompanhamento prioritário de grupos e condições específicas, né, que era saber era o hipertenso, o diabético, tuberculoso, o rancênico, as crianças e as gestantes. E viu-se que estava funcionando muito bem, viu-se que não era só um programa vertical ali de atender esses pacientes, depois que tivesse ali atingido um certo parâmetro assistencial, esse programa seria dissolvido, viu-se que não poderia ser feito isso, de tão bom, de tão funcionante que estava sendo o negócio, que mudou-se para estratégia. Porém, a gente, nessa estratégia aí, temos ainda muitos desafios para fazer um serviço de qualidade, atender esses grupos prioritários, concomitantemente com outras demandas da população, sem delimitar de forma rigorosa a agenda, de forma a dificultar o acesso. Porque se a gente começa a restringir atendimento para esses grupos e dificultar o acesso das outras demandas, aí realmente volta a ser programa, né? Não passa a ser uma estratégia. O Augusto ele coloca que dois grupos realmente podem e devem ser protegidos da pressão assistencial, que são o grupo de gestantes e crianças menores de 1 ano. Os demais grupos de cuidado continuado não se justifica muito restringir a agenda para eles. Pode ser deixado um espaço, mas precisa se deixar também o espaço para atendimento de queixas agudas, de demandas espontâneas. A proporção recomendada e média é de 60-40, 60% para demanda espontânea e 40% para demanda programada. Obviamente, isso aí vai oscilar de acordo com a realidade. Às vezes vai ter que ser 70-30, por exemplo, mas se for proteger, proteja o gestante e criança abaixo de 1 ano, que realmente são grupos de maior fragilidade. Os outros grupos devem ter seu cuidado continuado também, mas não precisa de uma proteção rigorosa na agenda. Dentro dos fatores organizacionais, ainda temos a questão de alimentação do sistema, né, burocracias do serviço, a abertura de agenda que deve ser feita pelo próprio profissional, a agenda é do profissional, né, o nome já diz, a agenda do médico. Então, não deixe gestor, não deixe enfermeiro, técnico de enfermagem abrir sua agenda. Tem ali o trabalho, né? Médico não gosta, às vezes, de burocracia, de mexer com isso, mas é importante você ser seu autogestor, digamos assim, em relação a essa questão de agenda, né? Então, abra sua própria agenda, procure ver ali, por exemplo,
tempo de atendimento, né? O Conselho Federal de Medicina tem vários pareceres que dizem que nenhum gestor, nenhum outro profissional pode determinar o tempo médio de consulta do médico. Entretanto, é razoável que se estabeleça ali um limite de uma consulta ambulatorial de 15 minutos. Então, programe-se aí em relação à abertura de agenda para esse tempo médio, por exemplo. A gente sabe que algumas consultas vão demorar mais, como pré-natal, saúde mental, mas outras vão demorar menos, né? É uma IVAS, é uma queixa aguda ali de uma pubalgia. As consultas que demoram menos vão demorar ali 3, 5 minutos. Acaba compensando e a média geral acaba ficando aí em torno de 15 minutos, é que a literatura traz e preconiza. Apesar de, igual eu disse, não poder ter uma delimitação rígida aí, mas é razoável trabalhar-se com esse número aí de 15 minutos. Quem não consegue fazer uma consulta em 15 minutos, ambulatorial satisfatório, não sendo, obviamente, uma consulta excepcional ali, como eu disse, de uma gestante ou de um paciente com saúde, com transtorno de saúde mental mais grave, precisa, né, se aprimorar, precisa de pegar experiência com colegas, de treinar método clínico sentado na pessoa para que consiga fazer os atendimentos num tempo satisfatório. Grupos operativos precisa estar integrado no serviço, principalmente às vezes grupos de hiperdia, vai ajudar naquela questão do paciente hiperfrequentador, na questão da pressão assistencial também, uma vez que no grupo, às vezes, você vai conseguir ali, abranger 30 pacientes num meio turno, por exemplo, ali se faz um grupo de 2 horas semanal, por exemplo, de hiperdia, você vai conseguir ali rapidamente, isso obviamente com o apoio da equipe, do enfermeiro, do técnico, né, que vão estar ali presentes, aferindo pressão, glicemia, anotando esses dados, alimentando o sistema com esses dados. Você vai conseguir ali olhar 30 pacientes, 20, 30 pacientes nesse turno de 2 horas, de forma fazendo essa abordagem em grupos. Capacitações das equipes são importantíssimas no sentido de melhorar o serviço, de dividir tarefas, a alimentação do sistema, a gente tem SUS, nos municípios eles têm comprado softwares, né, sistemas para fazer a gestão dos prontuários, da questão da marcação de exames, de modo informatizados, de modo a garantir melhor segurança para o paciente e garantir um controle mais eficaz das filas de exames, de acesso a especialista. Então, esses sistemas eles precisam nos ajudar, eles precisam ser alimentados também e precisa de ter uma divisão de tarefas, obviamente de acordo com a realidade local, e importantíssimo acontecer as reuniões de equipe periódicas, tanto para se fazer capacitação periódica desses profissionais, quanto para fazer divisões de tarefas, né? Reuniões de fechamento, o antigo CIAB, que hoje é o CISAB, né? Mas consagrou-se esse nome aí, CIAB. Hoje ainda se fala como CIAB, mas já sabemos que é CISAB hoje, que é o sistema do SUS informatizado. CIAB era quando eram aquelas fichas manuais que tinham que ser verificadas ali, normalmente pelos profissionais de nível superior, e consolidadas numa outra ficha manual que era escaneada e enviada para o governo. Então, hoje já é tudo informatizado. Alguns municípios utilizam o próprio SUS, que já exporta diretamente, e outros municípios optam por comprar softwares que vão exportar para o SUS. A vantagem teórica, né, dos softwares, apesar de que acaba que, como todo processo governamental, é feito um processo licitatório e acaba que, às vezes, isso
vence, né, a concorrência, digamos assim, o que oferece o menor custo, às vezes isso acaba impactando na qualidade. Mas a vantagem dos governos que optam por comprar softwares seria um sistema que, além de ser prontuário eletrônico, o eSUS ele é apenas o prontuário eletrônico ali e um monitorador das condições crônicas, hipertensão, diabetes, gestantes, crianças, rancênicos e portadores de sofrimento mental, tuberculoso, são aquelas condições idealizadas lá nos primórdios do PSF. Então, o eSUS ele faz o gerenciamento dessas condições, porém, ele não se presta, por exemplo, para gerenciamento de fila de espera de exame, fila de espera de especialista. Então, algumas prefeituras acabam optando por colocar esse sistema para já fazer essa integração total. Esse sistema já exporta para o eSUS os dados que o eSUS precisa e faz todo esse outro gerenciamento que o eSUS não faz, de filas. Então acaba que temos esses dois modelos aí de sistemas existentes hoje em dia. Dentro ainda dos fatores organizacionais, temos a questão de incentivos financeiros, pagamento de produtividade, que alguns municípios e gestores utilizam-se disso aí, estabelece metas, né, de atendimento, por exemplo. O médico, vamos colocar, por exemplo, as metas que são hoje aqui do município. O município não paga hoje produtividade, mas alguns dos municípios do interior pagam. Aqui já se pagou em outras gestões também, mas hoje não se paga. Mas estabelece, por exemplo, que o médico que atende os 300 pacientes mês, que é o que é preconizado hoje aqui na nossa cidade, faz as 6 visitas domiciliares, faz pelo menos 2 grupos operativos por mês. Esse médico que cumpre todas essas metas, ele recebe um bônus lá, X, sei lá, 30%, por exemplo, do seu salário base. Então, alguns municípios fazem esse incentivo aí para, obviamente, toda a equipe. Só citei o exemplo do médico aqui, mas pode pagar também para o enfermeiro, para o técnico, para os agentes de saúde. E esse incentivo pode ser uma via de mão dupla, né? Pode estimular, obviamente, mas pode também sobrecarregar e gerar uma pressão. E gerar aquele aumento de quantidade sem aumento concomitante da qualidade. A gente via isso muito claramente. Hoje eu já tenho 12 anos de atenção primária, mas eu já cheguei a trabalhar em gestão que tinha pagamento de incentivo e realmente, às vezes, era um clima meio pesado no final do mês, do fechamento lá do CISAB. Em que, por exemplo, quando um agente de saúde não bate a meta de visitas, que o agente de saúde tem a meta de 90% de visitas registradas lá no sistema, confirmadas para que ele cumpra, né, o 100% integral da meta dele. Ele tem que bater o 90% de visita. E se o agente não bate essa meta, a equipe inteira é penalizada, né? Então, se ia ter o ganho total de produtividade lá, que digamos fosse 30% do salário, mesmo que o médico bateu a meta dele, o enfermeiro bateu, mas um agente não bateu, a equipe toda era penalizada e aí já caía para um degrau abaixo. Então, digamos que ele fez 80% do trabalho que ele devia ter feito de 90%. Então, ao invés de receber 30% de produtividade, cairia toda a equipe para 20%. Então, isso gerava uma pressão muito grande em todos os membros da equipe. E, às vezes, até conflitos mesmo, de um pressionar o outro. Não, você tem que fazer. Às vezes, assim, o paciente não, o agente estava doente, de atestado, não conseguia bater a meta ali. E isso gerava ali conflitos internos dentro da equipe. E, obviamente, esse incentivo aí de financeiro e produtividade não se configura como direito adquirido. O gestor pode cortá-lo a qualquer momento e ele não entra ali para fins de cálculo de aposentadoria também, por exemplo, e não gera
montante no 13º, no terço de férias, né? Então não é um incorporado ao valor bruto do salário. É realmente um valor pago à parte, que não gera um direito trabalhista sobre ele. Além disso, é interessante fazer toda a programação da agenda sem limitar acesso. É o que hoje a gente tem de mais moderno e mais preconizado nas diretrizes do Ministério da Saúde, e é o que implantamos em Montes Claros, que é o chamado acesso avançado. Então, algumas estratégias dentro do próprio acesso avançado, mostrar-se sempre disponível, colher demandas agudas extras, né, fazer os encaixes que, obviamente, estiverem dentro da capacidade do profissional de absorver, porque a gente sabe que essas demandas extras agudas são consultas muito rápidas, são consultas ali de queixa-conduta mesmo, de consultas que a gente fala de pronto-socorro. É uma amigdalite, por exemplo, é uma IVAS, é uma otite, consultas que são muito pontuais e que muitas vezes você consegue absorvê-las entre uma consulta e outra. Então, é interessante o profissional mostrar-se disponível e acolher essas demandas, porque isso tem um impacto positivo na agenda e tem um impacto positivo na confiança do paciente em relação à equipe, melhora o relacionamento ali com a equipe e com o próprio profissional, que sabe que se ele precisar, ele vai ter ali alguém disponível para atendê-lo. Ao contrário, né, do que pode parecer, né, que às vezes a gente quer cortar isso aí e não atender. Mas muito pelo contrário, às vezes começa a fazer isso aí, tem um impacto positivo maior lá na frente em relação à diminuição na pressão assistencial. Afinal de contas, esse paciente ele vai inevitavelmente voltar para você no dia seguinte, mesmo que você não atenda ele na hora ali. Às vezes realmente não dá para atender, tá com a agenda cheia e tal, mas às vezes dá para fazer vamos colocar assim como um esforcinho e atendê-lo ali em 3, 5 minutos, evitando que ele volte no dia seguinte e tumultue, digamos assim, o seu acolhimento. O grupo de perdia que a gente sugere semanal é uma estratégia que pode funcionar, né? Obviamente depende da realidade de cada polo, de cada território. Alguns fazem, outros não. Depende do feeling do profissional também para estar fazendo esse grupo aí. Mas é uma estratégia que às vezes pode ser efetiva, porque como eu disse, pode ali num turno de 2 horas de grupo ali, conseguir estratificar, olhar ali rapidamente 20, 30 hipertensos, pedir exame para quem precisa, para estratificar risco cardiovascular, por exemplo, renovar receitas de 20, 30 hipertensos em 2 horas. Atualização do cartão de consulta, né, a avaliação individual rápida ali ao final desses grupos para estratificar risco cardiovascular, pedir exames se necessários, alimentar fichário rotativo de hipertenso diabético. O ideal é que o sistema fizesse isso, né, para gente, sistema informatizado, mas pelo menos o daqui de Montes Claros ainda não tem essa funcionalidade, mas seria interessantíssimo se tivesse, né, de puxar a lista ali de hipertenso e diabético já de acordo com o risco cardiovascular. Então, às vezes, fica até como sugestão aí para a gente fazer para a gestão, cobrar do administrador do sistema, né, de fazer isso para a gente, de ter lá esses hipertensos e diabetes listados e já estratificados. Mas, enquanto isso não funciona, podemos baixar, né, o relatório de hipertenso, diabetes do sistema, isso aí dá para fazer, e montar uma planilha, como se fosse um fichário rotativo desses pacientes com seu risco cardiovascular
assim como a questão das gestantes, da saúde da mulher, intercalando aí as consultas médicas e de enfermagem. Passando para o segundo grande grupo de fatores, a gente falou muito ali dos fatores organizacionais do serviço, agora vamos ver um pouco dos fatores do profissional. Então, dentro dos fatores do profissional, a gente vai destacar a formação, a questão da especialização, da experiência profissional. Então, espera-se que quanto maior a experiência e melhor a formação e especialização daquele profissional, melhor seja a capacidade resolutiva dele. Então, assim, o profissional que tem residência, que tem cursos de especialização, que tem mais anos de serviço, teoricamente deveria ter uma expertise, uma resolutividade maior. Em relação à insatisfação pessoal, o burnout, aí já é o contrário, né? Assim, o profissional que trabalha insatisfeito tem essa máxima, faz mal à saúde da população. Então, o profissional que está sobrecarregado ali no serviço, a gente tem visto aí cada vez maior a pressão assistencial, a agressão contra profissionais de saúde, não só médicos, mas outros profissionais de saúde também, uma animosidade em relação à população com a equipe de saúde e aliado a essa pressão assistencial, a essa pressão por metas, pode levar esse profissional a um esgotamento, que é o chamado burnout, de modo mais simplificado aí, podemos entender como esse esgotamento físico e mental do profissional, que às vezes pode requerer, inclusive, um afastamento de suas funções para tratamento médico psiquiátrico, devido a tamanho sofrimento que acaba esse profissional sendo submetido. E, obviamente, muitos estão passando por isso, estão passando por sofrimento e às vezes não buscam assistência e continuam trabalhando ali insatisfeitos com sua função e isso acaba levando um ciclo vicioso aí de trabalho insatisfeito, atende mal a população fica mais rebelde, digamos assim, mais agressiva e vira um ciclo vicioso aí de insatisfação de parte a parte. Para se prevenir esse burnout, a gente tem algumas estratégias, como evitar ter uma visão excessivamente idealizada de si próprio como profissional ou sacerdote, evitando sacrifícios pessoais que não poderemos sustentar a longo prazo. Então, a gente, quando se forma, né, tem aquela questão lá dos juramentos que são feitos, né, da visão sacerdotal. Isso é válido de certa forma, sim, porém não precisamos levar também ao pé da letra e fazer algo que a longo prazo a gente não consiga sustentar e que vai gerar ali um esgotamento. A gente faz o que está a nosso alcance. Precisamos exercitar, às vezes, o poder do falar o não, né? E não ficar falando só sim para tudo. Evitar idealizar, criar expectativa acerca dos pacientes, evitar de achar que você vai prescrever um remédio, o paciente vai, todos vão se dar bem com os remédios, vão ser curados, digamos assim, vão melhorar, vão aderir a seus tratamentos, porque temos estatísticas para isso aí, né? Não é assim que funciona. A adesão ao tratamento medicamentoso é 30 a 50%. 50% em APS, em estratégias de saúde da família, que são muito resolutivas, em que há um vínculo forte, médico-paciente, equipe-paciente, chega a 50% em equipes muito boas. A média é em torno de 30% de adesão de tratamento medicamentoso. A média de mudança de estilo de vida é em torno de 3 a 5%. Então, não podemos criar grandes expectativas aí, achar que vamos resolver tudo. Grupo de tabagismo, por exemplo, é um grupo altamente frustrante para alguns profissionais. A gente sabe que a média de paciente que
cessa o tabagismo é em torno de 3%. E a média que cessa a longo prazo é 1%. 3% vão cessar, mas em algum momento vão retomar com o vício, e desses 3%, só apenas um ali vai cessar realmente a longo prazo. Evitar assumir posição de onipotência, de onisciência. Hoje em dia o conhecimento é compartilhado, as decisões terapêuticas devem ser compartilhadas, a gente precisa apresentar as alternativas para o paciente, precisamos indagá-lo das condições financeiras, mostrar as opções de tratamento, né, as que temos disponíveis gratuitamente, as medicações melhores que às vezes não tem gratuitas. A gente precisa compartilhar e empoderar esse paciente nas decisões também, e não colocar tudo de forma vertical, de cima para baixo. Evitar de utilizar o paciente exclusivamente como objeto para fins docentes, investigativos e às vezes até lucrativos. Então a gente precisa ficar atento com isso aí. Não utilizar da prática profissional como meio de alimentar o ego, prática narcisista, principalmente às vezes hoje em dia com cada vez mais a questão das redes sociais aí. Às vezes até tem que tomar cuidado com divulgação, exposição de paciente em redes sociais. E podemos até correr o risco de levar até punições do CFM se houver algum tipo de denúncia, de alguma exposição indevida de paciente. Então precisamos tomar muito cuidado com isso aí, de querer ter uma autopromoção ali às custas de imagem de paciente, principalmente aí nas redes sociais. Dentro dos fatores do profissional, temos também o estilo da prática do profissional, se é um profissional mais protecionista, aquele paternalista ali que quer ser o paizão, se é um paciente, se é um profissional mais tecnicista, que tem autoconhecimento, mas às vezes ele perde em comunicação com o paciente. Se é o contrário, se ele às vezes comunica muito bem, mas não tem tanta técnica, também é válido fazer menção a isso. Se é um paciente que é mais rápido para atender, se é um profissional, melhor dizendo, que é mais rápido para atender, ou se ele é mais lento. Às vezes é um profissional viciado pela indústria farmacêutica, né, representante que tem visitado lá, ele aprende a medicação ali que o representante traz e às vezes esquece que existem outras medicações, outras alternativas para o paciente. Então tem todos esses fatores do profissional aí que precisam ser levados em conta, e a gente precisa fazer uma prática autorreflexiva para conhecer o estilo próprio, bem como estar sujeito a ter o feedback de colegas, né? A pedir mesmo, às vezes, feedback de colegas, principalmente colega mais experiente, no caso do residente do preceptor, além de ter a própria autorreflexão, o feedback dos colegas é sempre válido. A gente tem muita dificuldade, né, com crítica, mas algumas críticas, se bem feitas, são críticas construtivas que vão levar a um aperfeiçoamento. Então, culturalmente, o brasileiro, né, tem aquela história que não gosta, né, de receber uma repreensão, uma crítica, mas tem modos de se fazer isso. E os preceptores, eles são capacitados, são treinados para fazer esse feedback de modo sistemático, a fim de minorar, inclusive, essa questão cultural que é muito arraigada no brasileiro aí, de ter uma dificuldade de receber críticas, né? Mas tem toda uma estruturação de feedback para otimizar isso aí. Então, procurar sempre aperfeiçoamento, aquisição de novas habilidades e fugir das práticas viciosas. E aqui, dentro do fator do profissional, né, o famoso médico au-au, né, o cachorrinho com au-au, chamar a atenção. Então, a taxa de encaminhamento
máxima é de 15%. A gente precisa de ter uma resolutividade alta na atenção primária. O máximo de equipes de atenção primária ruins, digamos assim, vai estar em 15% ou mais. O ideal é que esteja abaixo. Na média, uma equipe boa vai encaminhar 10% dos pacientes, sendo que desses 10%, 3 a 4% deles vão ser para oftalmologia. Então sobra 6 a 7% para encaminhar para outros especialistas. Em países europeus de atenção primária mais bem estruturada, a média de encaminhamento é em torno de 5%. E tem algumas estratégias, principalmente a demora permitida, que é um conceito clássico do Kurt Klutzel, em que ele diz que é o tempo que lhe é permitido esperar sem risco para o paciente, evitando exames complexos e encaminhamentos desnecessários, que é extremamente congruente com os preceitos da prevenção quaternária, é isso aqui, é de evitar intervenções desnecessárias no paciente. A demora permitida, você vai, às vezes, ou acompanhar esse paciente perto, clinicamente, ou pedir um exame mais simples ali, por exemplo, um hemograma. Às vezes chegou um quadro febril lá, uma criança, por exemplo, ao invés de você encaminhá-lo já para um serviço de urgência, de encaminhá-lo para um pediatra, você vai acompanhá-lo clinicamente todos os dias ali, pedir para voltar, para examinar, ou às vezes vai pedir um hemograma para ele fazer e voltar no outro dia, pede um exame ali que é mais rápido, mais barato, mais simples, sem grande risco para o paciente, ao invés de sair já pesando a mão no encaminhamento ou num exame mais complexo, mais elaborado, às vezes até mais invasivo. Gestão do tempo do profissional, a gente já falou um pouco sobre isso, né? O tempo médio de consulta, com a aplicação das ferramentas da medicina centrada na pessoa e das habilidades de anamnese do Calgary Cambridge, é de 15 minutos. Procurar sempre ouvir mais do que falar, fazer emprego de habilidade de comunicação verbal e não verbal, a aplicação do SOAP, fazer um registro resumido após o término das falas do paciente, tudo isso ajuda, aliado a um exame clínico sempre racionalizado do paciente. Abro um parênteses aqui também mais uma vez sobre a questão do exame clínico. O Klotzel fala sobre isso também, em que não existe, né, um exame clínico completo. Ou por acaso algum de vocês faz exame neurológico de todo paciente. Eles examinam o par craniano dos pacientes, fazem reflexo tendinoso de todo paciente. Então, assim, nunca vai existir um exame clínico 100% completo. A não ser que você fique horas ali com o paciente, né, e tenha um treinamento aí em várias especialidades, né? Um exame neurológico, um exame dermatoscópico, um exame ortopédico. Então, não tem como falar que um exame físico é completo. Para ser completo, você teria que fazer tudo isso aí. Então, o exame clínico deve ser racionalizado e direcionado dentro da atenção primária. É diferente isso aqui em se tratar, por exemplo, num aluno de graduação, que ele deve tentar fazer sempre o mais completo possível dentro do que ele está ali aprendendo. Mas para um aluno de internato, para um residente, para um médico já maduro, ele precisa e deve racionalizar. Então, se o paciente chega com uma dor abdominal, vai, obviamente, colher dados vitais. Dados vitais é essencial na consulta médica. Dentro dos dados vitais, que não, já fazer uma breve ausculta ali do ritmo cardíaco, você vai colher a frequência cardíaca do paciente, então você já está fazendo uma breve auscultinha ali, você não vai detalhar um exame, procurar um sopro, uma coisa assim mais grave, mas você já está vendo pelo menos o ritmo, e obviamente aí a partir dali você vai direcionar, depois de colher esses dados vitais, para a queixa do paciente. Aí se realmente for uma queixa abdominal, você vai fazer o exame abdominal dele. Ah, não, se era uma queixa de dispneia, você vai ficar atento ali
na parte pulmonar. Se era uma queixa de palpitação, aí você vai ficar tendo na parte cardíaca. E esse paciente da atenção primária, ele vai ir e voltar para você no acompanhamento longitudinal. E sempre ele vai ter uma queixa diferente. Então, acaba que ao longo da vida desse paciente, ao longo da longitudinalidade do atendimento, ele vai somando aí o exame clínico. Um dia vai ser um exame abdominal detalhado, um dia vai ser um exame cardíaco detalhado, um dia vai ser um exame do aparelho respiratório detalhado. Um dia ele vai vir com cefaleia, você vai precisar olhar para craniano, vai precisar olhar reflexo fotomotor, ou dependendo da disponibilidade, até um fundo de olho, por isso não tem papiledema. Então, acaba que a longo prazo esse exame físico do paciente ele vai tornar-se completo de forma longitudinal, mas naquele atendimento vertical o exame físico ele é sempre racional. E se você não faz isso, você não vai conseguir atender esse paciente naquele tempo médio lá dos 15 minutos. Se você tentar fazer um exame físico completo, né, completo entre aspas, né, porque nunca vai ser completo. Por completo, a gente acaba entendendo como cardíaco, respiratório e abdominal, que é o que a gente vê lá na graduação, né? Mas como a gente vê e percebe, é muito frouxo a gente chamar isso aí de completo. É muito simplista, né? Um completo realmente não existe, sim, exame físico racional. E finalizando no terceiro grande grupo de fatores, os fatores dos usuários. São pacientes que têm morbidades crônicas, hipertensos, diabéticos, portadores de sofrimento mental, pacientes vão requerer, os pacientes desses grupos, atendimentos periódicos. Então, eles precisam de ter uma certa programação de acordo com o grau de risco, por exemplo, hipertenso, de alto risco, consulta semestral, de intermediário, anual, de baixo risco, pode ser mais espaçada, o diabético da mesma forma, às vezes vai precisar, às vezes um insulino dependente vir toda semana até estabilizar a glicemia, até estabilizar a dose ajustada de insulina, vai precisar vir uma vez por semana, depois ele pode vir trimestral, dependendo semestral até anual. O portador de sofrimento mental, às vezes o paciente mais grave, com depressão, com ideação, suicida, por exemplo, ele vai precisar vir ali a cada uma semana também, ou 15 dias. Você vai renovar a medicação para ele em pequenas quantidades, até para ele não ter uma tentativa de termine ali com a medicação que você prescreveu, então você vai prescrever pequenas quantidades. Então, tem todas essas particularidades aí que vão influenciar na questão do retorno desses pacientes. Os extremos de idade, que vão ter as suas vulnerabilidades, morbidades específicas, seja da infância, seja do envelhecimento. O sexo feminino, a gente percebe nas estatísticas aí que as mulheres buscam mais atendimento mesmo, médico, em torno de 60% a 70% das consultas são de pacientes do sexo feminino, enquanto 30% a 40% são do sexo masculino. Um menor nível educacional e socioeconômico se correlaciona com maior demanda pelo serviço de saúde, e às vezes também por questão socioeconômica, a única alternativa para o paciente é realmente aquela porta de entrada do SUS ali, que é a estratégia de saúde da família. O ciclo de vida em que aquela família está inserida, se é uma família que tem um bebê recém-nascido, se é um casal que está divorciando, se é uma família que tem idosos acima de 70, 80 anos que já estão enfrentando aquela questão da proximidade da morte, pacientes que estão com situação de desemprego, pacientes que sofreram, por exemplo, um acidente, tiveram uma perda funcional, está tendo que receber auxílio de benefício social, ou foi aposentado precocemente, teve uma perda salarial ali decorrente disso e uma perda funcional também.
esse paciente normalmente ele vai demandar mais do serviço de saúde. Paciente com disfunção social, familiar, importante. Às vezes, paciente muito comum, isso aqui, paciente com esquizofrenia, às vezes tem vários casos na família. E aí, às vezes, não tem quem cuida, tem uma disfunção familiar ali, não tem quem dá o remédio, não tem um apoio social importante ali para ser uma rede de suporte. Ele vai precisar de mais apoio da equipe de saúde. A questão do paciente, como a gente viu que aqui a gente, no Brasil trabalha com a APS de forma fechada, sistema fechado, então é uma área geográfica descrita, porém, às vezes o domicílio do paciente fica muito longe da sede da unidade de saúde, apesar de ser descrito. Então, tem uma dificuldade, tem uma barreira, tem uma avenida importante, por exemplo. Às vezes é um idoso, tem que atravessar uma avenida movimentada para chegar na unidade. Então, tem esses fatores aí que vão dificultar o acesso, podendo diminuir a frequência. A gente viu que os outros podem aumentar, nesse caso aqui, pode diminuir a frequência desse paciente na unidade. E às vezes é um paciente que às vezes precisa, mas não consegue ter esse acesso. O relacionamento entre médico e paciente, em equipe paciente, é um outro fator que pode contribuir, seja para melhorar a assistência, diminuir a hiperfrequentação, e ao contrário também, às vezes uma equipe pouco resolutiva, ou um médico ali que não tem aquele feeling para perceber aquele paciente hiperfrequentador, para perder, às vezes, vamos colocar entre aspas, esse perder aqui, perder um pouco de tempo ali um dia com ele, para fazer uma consulta mais detalhada, empregar um método clínico centrado na pessoa ali de forma mais efetiva, ficar ali às vezes uma meia hora com ele ali e tentar de forma mais efetiva fazer uma consulta boa e resolutiva para que no futuro esse paciente não fique gerando uma hiperfrequentação no serviço. Então, está dentro disso aqui de relacionamento médico-paciente e equipe-paciente. E às vezes a questão do tempo de espera por atendimento também é um fator que pode, às vezes, colocar assim, espantar o usuário do serviço, né? Gerar ali uma animosidade. Se o paciente não tem um horário agendado ali muito rigoroso, tem muito tempo de espera, e às vezes sobrecarrega a agenda ali, ele marca consulta e não aguarda atendimento. Então tem esses fatores aí relativos ao usuário. As famosas consultas de check-up, que infelizmente ainda é um termo muito utilizado na mídia, é um termo muito utilizado por leigos e até por colegas profissionais. É um termo que extremamente ruim, né, hoje em dia, principalmente tendo em vista os conceitos da prevenção quaternária, em que é preconizado racionalidade na solicitação de exames e realização de encaminhamentos. O melhor rastreamento ainda é uma boa anamnese aliada a um exame físico racionalizado do paciente. Então, o exemplo clássico disso aqui é o PSA de rotina, né, que já tem mais de uma década que caiu já por terra. Felizmente, ano passado, inclusive, saiu até uma norma do Ministério da Saúde respaldando essa questão da não realização universal do PSA, que era algo já preconizado por várias sociedades médicas do mundo e pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também. Agora tem um respaldo do Ministério da Saúde desde outubro, se não me engano, outubro, novembro de 2023, a nota técnica sobre a questão de gerar, muitas vezes, o rastreio em massa do PSA gerar mais prejuízo do que benefício. Então, precisamos romper com essa cultura aí do check-up e de encaminhamentos a especialistas de forma desnecessária. Os pacientes hiperfrequentadores são um desafio, né? A gente tem uma estatística alarmante que 80% das consultas são consumidas por 20% da população.
E às vezes esse paciente que hiperfrequenta dificulta o acesso daquele outro que tem uma frequentação baixa e que no dia que ele realmente precisa de uma consulta ele não consegue porque as outras estão tomadas por hiperfrequentadores. Um grande desafio é convencer esses pacientes que muitas vezes são de baixo risco a usar menos os serviços e trazer aqueles que são de alto risco e não buscam o atendimento e acompanhamento. Então, é um desafio enfrentar isso aí. Algumas estratégias a gente já falou, como por exemplo, método clínico centrado na pessoa, um registro fidedigno dessa história aí, de forma mais resolutiva, desse paciente hiperfrequentador. Além disso, a complexidade da demanda desses pacientes, às vezes, é um fator que vai interferir também na resolutividade do sistema e, às vezes, na questão do próprio profissional também. Pois a gente sabe que apenas 50 a 60% da demanda da atenção primária é passível de um diagnóstico etiológico, de um diagnóstico nosológico mais preciso. A grande maioria dos diagnósticos de atenção primária vão ser diagnósticos sindrômicos ou às vezes até diagnósticos sintomáticos. Exemplo clássico, e vocês vão pegar, se não já tiverem pegado, um paciente que chega com uma cefaleia que, quando você for olhar lá, ela não tem critério nem para ser tensional, nem para ser enxaqueca, ou às vezes tem critério para os dois. Então, vocês vão pegar muitos pacientes que, às vezes, o diagnóstico vai ter que ser cefaleia, pura e simples. Você não vai conseguir enquadrar ele lá, igual no livro, né? Tensional, enxaqueca, não vai ter esse diagnóstico preciso. Além disso, né, a gente precisa sempre ter em vista aí, para não se frustrar diante disso aí, que a gente tem uma possibilidade de ter um acompanhamento longitudinal desse paciente e de exercer aquele princípio da demora permitida do Court-Klotzel e abrir mão de pedir exames complementares complexos, exames mais invasivos e encaminhamentos num primeiro momento, desde que a condição clínica do paciente assim o permita. Temos grande influência dos fatores psicossociais no processo de adoecimento, os chamados sintomas sem explicação médica, os SEMS, e o grande desafio é adequar-se à realidade dos problemas de saúde da atenção primária em contraste com a nossa formação, que muitas vezes é hospitalocêntrica, do diagnóstico nosológico ali que a gente vê lá na graduação. Romper a visão culturalmente fundida e vendida pela mídia de que o exame complementar é que é confiável em detrimento de uma boa consulta médica com anamnese e um exame físico racionalizado. Fora do hospital, as doenças comuns em uma comunidade se caracterizam por serem de menor porte, benignas, fugazes e autolimitadas, com acentuada tendência para remissão espontânea. Sua apresentação clínica tende a ser um tanto vaga e é difícil afixar-lhes um rótulo diagnóstico preciso. Frequentemente permanecem indiferenciadas e não identificadas do começo ao fim do episódio. Muitas vezes a patologia clínica vem acompanhada de problemas sociais, de modo a exigir uma conduta que simultaneamente faça frente a ambas. Que resume muito bem essa questão aí da complexidade da demanda, esse texto que é do Frey, de 1974, onde a gente já percebe aqui de forma bem resumida aí tudo que a gente falou. Tarefas dentro da gestão da clínica. Então, a gente precisa, para otimizar e conseguir aí fazer esse gerenciamento efetivo, organização racional da agenda, contemple programação e equalização dos atendimentos aos grupos prioritários sem comprometer a demanda espontânea.
A gente precisa contemplar as atividades de educação e saúde em grupos, seja perdia, grupo de tabagista, grupo de gestante, planejamento familiar, adolescente, saúde mental. Lembrando que sempre é um trabalho da equipe, não é só o médico que é responsável por fazer isso. Reuniões e capacitações com toda a equipe. Buscar rede de apoio para casos mais complexos, envolver o agente de saúde, o dentista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o cuidado para com o paciente, construindo um plano terapêutico singular em que cada um desses profissionais tem a sua função bem definida. Acionar e envolver profissionais da área da assistência social, conselho tutelar, conselho do idoso, quando necessário. Discutir casos complexos em matriciamento, com preceptor, com colegas de maior experiência, com expertise clínica já em alguma área. Utilizar sistema de teleconsultoria, o município disponibiliza, né? Grande parte dos municípios do interior também o acesso ao telesaúde, é um sistema que o médico acessa e manda o caso clínico, ele é direcionado para um especialista que responde a esse médico. Aprimorar e atualizar os conhecimentos técnicos, melhorar as habilidades de comunicação para com pacientes e dentro da própria equipe, otimizar o trabalho em equipe, dividindo funções e tarefas, utilizar ferramentas de prática clínica como método clínico centrado na pessoa, o registro SOAP, a anamnese por Calgary Cambridge, PDP, feedback, prevenir o burnout. Então, já finalizando aqui nossa aula de hoje, esse bolo aí, bolinho de chocolate, delícia. Para finalizar aí, não existe fórmula de bolo. Para sugerir a clínica, deve-se procurar cumprir as tarefas elencadas com eficiência, planejando as ações conforme a realidade local de cada território, garantindo um APS de qualidade e resolutivo. Boa comunicação e trabalho em equipe são imprescindíveis e fundamentais. Referência principal, Gus, e temos também um texto clássico do Eugênio Vilaça, A Complexidade da Demanda na Atenção Primária. Muito obrigado.